Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. Tem alguma coisa para falar no dia de hoje? Até que tem. O Garo ainda tá chateado com o negócio do impeachment, ainda tá difícil dele fazer alguma coisa. Diz a lenda que ele volta sexta-feira para cuidar desse caso. Então, sexta-feira a gente vai ter atualizações Kim Soo-hyun de novo. Mas hoje, quarta-feira, tirei um leite de pedra e trouxe para vocês, pra gente saber todos os detalhes, que senão também a gente pula coisa e fica sem informação. Aqui tem informação, pelo amor de Deus. Vamos começar de onde? De onde a gente parou no último vídeo, que hoje a gente está no vídeo 14. 14. Você aí na sua casa, vamos abrir aqui uma enquete na live. Que a gente tá em live. Não sei se você sabe, a gente faz essas lives toda segunda, quarta e sexta. Chama Hora da Key Fofoca. Então vem a segunda, quarta e sexta de tarde aqui no canal. Vamos fazer a enquete. Você fala como? 14 ou 14? O povo vai respondendo essa pergunta muito importante e a gente vai continuando aqui. O que eu tava falando? Estamos no vídeo 14. Então, se você tá perdido na história, você volta do vídeo 1. Então, a gente vai pro fim do vídeo 13, que era o quê? Quando estavam falando das ações que supostamente podiam ter sido, né, ali, de ter tido uma manipulação de dados, de ações, um benefício para pessoas comprarem, venderem, comprar e depois ganhar um dinheirinho em cima, né? Mas isso feito de uma forma ilegal, supostamente. Então, vamos continuar daí. Em cima dessa informação que apareceu na última atualização, de que, inclusive, o nome da Kim Sae-ron estaria nessa lista de pessoas que tinham muitas ações na Gold Medalist, que foi muito estranho, porque nem o nome do Kim Soo-hyun tá na lista, mas o nome da Sae-ron tá na lista. Em cima disso, começaram a especular que era muito esquisito. Porque antes já era muito esquisito, mas agora era muito esquisito. Essa menina tá numa pindaíba lascada quando aconteceu o acidente no qual ela tava dirigindo embriagada, né? Dirigindo sob influência. Se ela tinha tantas ações, se ela era uma atriz tão conhecida, onde está esse dinheiro? Tá meio não, tá totalmente esquisito. Tipo, como assim a menina do dia pra noite foi pra praticamente a falência, não é mesmo? E aí apareceu uma reportagem acusando a Gold Medalist de só pagar, pasme, 1% do valor que um ator, que uma atriz ganha em um trabalho. 1% iria pro ator e pra atriz e 99% ficaria pra agência. Eu, particularmente, acho a história um tanto absurda. Mas vamos contar aqui a história como ela está sendo contada, não é mesmo? É mesmo, mas já deixo minha opinião. Eu acho essa parte da história um tanto absurda. Foi dito que, nos últimos 5 anos, a empresa fez 70 bilhões de wons. 70 bilhões de wons, 1% daria 700 mil wons, né? Mais precisamente, eles dizem que é 674 mil wons. Peguei minha calculadora, peguei o site do Banco Central do Brasil pra gente trazer esse número pra real, pra gente ter noção de por que eu acho que é uma história um tanto absurda. Pronto, cá está uma bela calculadora pra gente fazer nossas contas. Se nos últimos 5 anos essa empresa fez 70 bilhões de wons, ou o número exato, 67,4 bilhões de wons, ela deu aí os 674 milhões de wons para os seus funcionários, que seria 3 milhões de reais. Qual que é o problema de serem 3 milhões de reais? Primeiro, tá falando no tal do texto que são 3 milhões de reais em 5 anos, ou seja, tem que dividir por 5. 12 meses seria o tanto que as pessoas ganhariam de salário.
E a Gold Medalist tinha no seu catálogo de atores 11 atores. Isso daria um salário mensal para cada ator de R$ 4.545. Primeiro, já não é assim que se faz a conta, né? Isso aqui é uma conta de papel de padaria. Isso aqui não é uma conta do mundo real, porque cada ator ganha um tanto, né? Não é dividido irmãmente. E a gente sabe que o Kim Soo-hyun ganhava os tubos de dinheiro como ator também, né? Tirando aí a ideia de que seria 99% para a agência e 1% para os atores, ele também tiraria a parte dele de ator. E é óbvio que ele não ia ganhar um salário de R$ 4.000. Não faz sentido nenhum. Então, para mim, essa conta tá toda doida. Agora, se essa conta, ao invés de ser 5 anos, for por ano, já daria aí 22 mil para cada ator, certo? Eu ainda acho absurdo? Acho. Mas aqui eu já acho que talvez seja possível? Sim. Por quê? Porque são 10 atores muito iniciantes e um ator só muito conhecido. Na agência do Kim Soo-hyun não tem outros atores muito conhecidos. Todos eles estão ali meio que começando ainda na carreira. Eu acho que os dois mais conhecidos depois deles é o Choi Hyun-wook e a Soriná, que são os dois de Melancia Cintilante. Ou seja, ainda são jovens na carreira, né? Já tem alguns papéis, mas não são, assim, grandes atores, tipo atores de lista A, né? Dos mais famosos, dos que ganham melhor. Daria. Eu ainda acho muito difícil. Assim, acho que 80% disso aqui ser maluquice, 20% de chance de daria. Agora, do outro jeito, que era isso aqui ainda dividido por 5, ai, gente, 0% de chance dessa história ser real, né? Isso aqui me parece uma maluquice. Enfim, e pior ainda, quando a gente pensa, primeiro, que se a gente olhar para a Edan Entertainment, que é a empresa que cuida da carreira da IU, no último ano, a Edan Entertainment embolsou 33 bilhões de wons. Só que a parte da IU desses 33 bilhões é 30 bilhões, ou seja, 10%. A agência fica com 10%. Para mim é isso que faz sentido, porque eu sempre ouvi que agências e agentes ficam normalmente com 10 a 20% ali no trabalho das pessoas. Talvez a IU só tenha que pagar 10%, porque, pelo amor de Deus, né? A Edan não deve ter trabalho nenhum para conseguir fechar a IU. Nem trabalha muito, é fácil esse trabalho aí, então a porcentagem dela deve ser maior, deve ser 90%. Outros atores, talvez eles tenham uma porcentagem diferente, né? Tipo ali um 80-20, um 70-30, não sei o quê. Mas mesmo assim, agora, o que é estranho é, como é que a IU, só a IU, embolsou 30 bilhões e uma agência, mesmo que seja em um ano só, com 11 atores, embolsou 70 bilhões. Essa parte, pra mim, é a esquisita. A outra parte me parece só fantasia. Essa parte dos 70 bilhões versus os 30 bilhões da Edan é, pra mim, esquisita. Por quê? Onde foi parar esse dinheiro? Porque claramente não seria esse o conteúdo do dinheiro. O conteúdo não, o total do dinheiro. Onde foi parar o resto do dinheiro? Essa pergunta não sou só eu que tô fazendo, e nem qualquer um que faça esse cálculo. Tem mais gente fazendo. Toque, toque, toque. É o leão da Receita Federal. Agora, a Receita Federal disse que vai começar a investigar também. Então, além da investigação da polícia do negócio das ações, tem uma investigação do leão para saber se as entradas e as saídas da Gold Medalist estão batendo. Não se brinca com o leão, gente. Pelo amor de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Lá na Coreia eu não sei quais são os 2 crimes que você pode fazer. Aqui no Brasil tem 2 que você nunca pode fazer na sua vida. Não pagar pensão, bem feito, tem que ser preso mesmo. E brincar com o leão. Que ele dá uma bocanhada na tua cabeça, você não sabe onde vai parar. Lá na Coreia eu não sei quais os que você nunca... Ah, melhor, sei sim. O negócio da Dorgas. Dorgas jamais você pode fazer, que você acaba com a sua vida. E negócio de receita. Não sei se tem mais, mas não mexa com Dorgas.
Não mexa com a Receita Federal, que, olha, o bicho pega, viu? Receita a gente não mexe, não. Por conta disso tudo, novamente estourou aquela conversa. Ah, porque ele nem devia ter feito essa coletiva. Ah, porque essa coletiva de imprensa foi só pra tentar limpar a barra da empresa dele. Ah, porque a gente não acredita em nada que esse homem fala, esse homem rei das lá. É o que estão falando na internet. É o que estão falando na internet. E aí estão levantando o quê? Primeiro, que era meio óbvio isso, porque senão ele tinha tentado mais uma vez um acordo. E ele não tentou acordo nenhum. Depois da coletiva de imprensa, ele já meteu-lhe o processo de 12 bilhões em cima do Garoceiro e da família. Então já deixa claro que ele não quer acordo. Não que ele seja obrigado também a querer acordo, porque não é, né? Porque a própria família lá atrás falou que não queria acordo. Ele também tá no direito dele de não querer acordo. Mas o povo tá falando isso, que já deixou claro que ele não queria acordo nenhum, que ele não tava amigável nenhum. Então não adiantava ele fazer aquela coletiva inteira chorando, fingindo que tava amigável, que tava abalado, que não tinha amigável ali nada. E aí, teve uma coisa que falaram, que eu falei assim, verdade, é por isso que estão falando que ele é que tem que provar que não teve relacionamento com a menina. Por quê? Um monte de gente tava falando, e faz sentido, de que, na verdade, a família que tinha que provar que ele teve um relacionamento com a menina. Por quê? Porque a família é quem acusa, e quem acusa é que tem que provar. Quem é acusado não tem que provar nada. Presunção de inocência. Quem acusa tem que provar. Só que a família não foi pro pau. A família ainda não meteu o processo que disse que ia meter nele. A família meteu o processo no Ijinho. No Ijinho, que era o que eles queriam com a confirmação do relacionamento. Eles queriam confirmar o relacionamento porque eles iam ter prova contra o Ijinho. A família foi contra o Ijinho, mas a família ainda não meteu no pau o Kim Soo-hyun. A Gold Medalist, quando processa a família, basicamente eles estão falando o quê? A família mente. A família causou a perda de dinheiro da gente com mentiras. Então ele tem que provar que a família mente. Tá entendendo? E pra provar que a família mente, ele tem que provar o quê? Que ele não tava relacionando com a menina quando a menina era menor. Porque é essa a alegação da família. Então ele tem que provar que a família mente, ele tem que provar que ele deu um mortal carpado nessa história. Não deu? Deu um mortal carpado aí na estratégia. Ou seja, a dona Gold Medalist, ela é ruim mesmo de estratégia. Nossa, mas ela é ruim demais de estratégia, pelo amor de Deus. Um outro caso que tá rolando ao mesmo tempo na Coreia e que tem gente na internet falando que tá associado com Kim Soo-hyun, mas não tem prova, não tem indício, não tem investigação, não tem nada. Vamos deixar claro, antes que as Mariopá venham me encher o saco falando que eu tô falando que é o homem, eu não tô falando nada disso. Suas xexelenta. Um outro caso que tá rolando é o quê? Supostamente, um suposto idol / ator, porque não falaram ainda se é ator ou se é idol, falaram que é um famoso. Um suposto idol / ator dos anos 80, ok? Dos anos 80, teria envolvimento há muito tempo com o ramo da prostituição, entende? Das profissionais do Zengzum, pronto. Envolvimento com o ramo das profissionais do Zengzum e envolvimento também com tóxicos, né? Tóxicos, entorpecentes, um negócio ali. Duas coisas que na Coreia não tá podendo, entendeu? Porque é tudo ilegal. O é ilegal lá e o uso também dos entorpecentes é ilegal. E lembrando que a Manuzinha sempre fala, né? O uso de entorpecente é a única coisa que faz homem famoso rodar. Então toma cuidado. Disseram isso. E aí as pistas que deram, e aí por isso que estão tentando linkar com o Kim Soo-hyun, é de que é um homem dos anos 80, que nasceu nos anos 80, né? Um homem que é muito famoso, não só dentro, mas fora da Coreia também, ou seja, é um drama que fez sucesso mundial. Diz que ele foi em uma festa, que talvez seja o negócio do aniversário que vocês estão falando aí no chat.
Ele foi numa festa em 2020 junto com a namorada e que depois do término com essa namorada, a namorada foi ameaçada a ficar quieta de alguma coisa. Isso é o que estão falando desse caso aqui, desse homem que ninguém sabe quem é, ok? E aí tem gente falando que deve ser o mesmo, tem gente falando que é outro homem, porque homem também, né, gente, não é um só que dá problema, né? Para isso daqui ser outro homem, não tem dificuldade nenhuma, não vai ser surpresa nenhuma. Mas aí o povo agora tá querendo o quê? Que investiguem esse post, porque se esse post for mentira, aí já vai pro pau a pessoa loroteira que inventou esse post para deixar o país em polvorosa. Mas se esse post for verdade, o povo quer saber quem que é esse novo meliante, se é o mesmo meliante ou se é outro meliante aí no caso. Próxima atualização nesse tópico Kim Soo-hyun é o quê? Tudo de pior, né, gente? Tudo de pior. Aquele que eu amo odiar, que é quem? Lee Jin-ho. Nem trouxe a cara do ceboso hoje, porque hoje a gente tá de bom humor. Eu só trouxe aqui o que ele falou. Ah, Manuela, mas você falou que você não dá voz pra misógino. Não dou mesmo. O que eu trago aqui quando ele fala é só pra esculhambar com ele. Voz pra ele acreditando no que ele fala, jamais. Só trago aqui pra esculhambar com ele, que é o meu passatempo. Esculhambar com esse Lee Jin-ho. O desquerido, além de misoginia, agora ele resolveu cometer mais um preconceito. Ele quer gabaritar o Código Penal. Não sei se o coreano, mas pelo menos no Brasil ele tá querendo gabaritar o Código Penal. Qual é o novo preconceito do ceboso? Intolerância religiosa! Palmas pro querido. Desquerido. Palmas. Quando a gente acha que ele não pode piorar, ele vai lá e mostra que a gente estava enganado, que ele é sempre capaz de fazer algo pior. Ele resolveu contar as verdades dele, não é mesmo? De que em setembro do ano passado, a menina Kim Seron teria ido em um ritual xamânico, não é mesmo? Porque a vida dela estava de ponta cabeça, pipipipopopó, e ela teria ido num ritual xamânico, e o ritual xamânico custava não sei quanto, e aí ela gastou dinheiro com o ritual xamânico, e pipipipopopó, e eu pergunto para vocês, ficar falando da suposta religião alheia, porque a gente nem sabe se a religião dela é essa ou não, a gente nem sabe se ela realmente acreditava no xamanismo, se ela foi ou não foi, se ela fez algum ritual ou não. Vamos tudo no supostamente. Falar da suposta religião dos outros é coisa de gente decente ou é coisa de gente cebosa? Vou trazer aqui pro brasa, né? A maioria de nós é o quê? Cristão, né? A maioria de nós é cristão. Então eu só preciso explicar para quem é cristão, porque quem é da minoria tá acostumado, né, gente, a receber uma intolerância religiosa. Peço desculpas, tá? Peço desculpas para você que é uma minoria religiosa, tá acostumado com essa desgrama. Mas para você que é uma maioria religiosa que nem eu, que é cristão, isso aqui que ele falou é equivalente a você ter um problema, né? Você tá aí com uma dificuldade financeira por alguma coisa, você tá aí precisando de um emprego, né? No fim do mês você não sabe como é que vai pagar suas contas ou não. É equivalente a alguém virar para você e falar assim, você crente, você católico, você é sem vergonha. Por quê? Porque você tá precisando de dinheiro, tá devendo pros outros, mas você continua indo na missa, continua indo no culto e continua dando dinheiro pro padre e pro pastor. Continua pagando o seu dízimo, continua fazendo a sua oferta. É o tamanho da asneira que ele tá falando. Então, quer dizer, a gente pode pegar a religião dos outros, né? A gente pode execrar a religião dos outros. A gente pode falar que a religião dos outros é só pra cá, ó. É só pra ganhar dinheiro, que a pessoa não tem o direito dela de manifestar a fé dela, de usar a fé dela. Não pode. Não pode, porque é tudo alucinação, é tudo errado, é tudo isso, é tudo aquilo. Pra vocês verem, gente, o nível que desce a pessoa. Agora, isso claramente é intolerância religiosa, por quê? Porque se fossem outras religiões de maioria,
não estaria falando isso, né, gente? Mas a gente sabe que a cada ano o número de pessoas que praticam o xamanismo na Coreia diminui, entendeu? E aí começa a entrar numa religião que normalmente a gente também já vê, porque isso é outra coisa, a religião xamânica, ela é tão demonizada já lá, que o que a gente mais vê em drama coreano é o xamanismo aliado com a ideia de charlatanismo, né? Raras são as vezes que a gente vê um xamã em um drama e esse xamã é um xamã de boa, é um xamã que tá ali, né, fazendo sua fé e fazendo seus trabalhos. Não sei se fala trabalhos, sei que fala ritual, mas eu não sei se fala trabalhos também. Mas assim, que ele tá ali fazendo a fé dele de boa, em paz. Na maioria das vezes, estão julgando a fé xamânica com maldade, né, com demonização. Já vemos aí. Já falei pra vocês, eu não entendi ainda por que esse Jin-ho não tá preso. Porque esse homem já foi condenado a não falar dessa menina. A justiça da Coreia também, que me desculpe, mas vocês são bem bunda mole, né? Porque vocês mandam o cara ficar com a boca calada. O cara continua falando, e vocês não faz nada. Vocês também são tudo uns bunda mole. Quiser me processar, os promotores da Coreia, pode me processar. Vai dar em nada, porque eu tô no meu direito de falar que vocês são bunda mole mesmo. E outra coisa que eu quero falar de processo com vocês. Menina, Kim Soo-hyun falou que vai meter todo mundo no pau? Não, gente, não é bem isso. Calma que não é bem isso, A Gold Medalist falou, sim, com todas as letras, que eles vão processar todo mundo e mais um pouco que tenha espalhado mentira, feito afirmações de coisas que nunca foram comprovadas, imputado crime no cara, todo mundo que tenha cometido crime contra a honra do rapaz vai ter que responder na justiça. Claro, né? E tá certo. Todo mundo que cometeu crime contra o cidadão, tá certo, tem que ir pro pau mesmo. Mas, para o desagrado das minhas amigas que vêm aqui no canal me chamar de chechelenta o tempo todo. Vou até botar minha cara no negócio. Para vocês, minhas amigas, que vêm aqui me chamar de chechelenta, vocês, Maria Zopaz. Fiquem tranquilas comigo, que não tem, gente, como eu ser processada. Por quê? Porque eu estou acima do bem e do mal? Não, gente, mas por quê? Porque a Gold Medalist não é fã emocionado que acha que qualquer coisa, gente, é discurso de ódio, que acha que qualquer coisa é um crime contra a honra. Não, a Gold Medalist, eu posso chamar ela de loroteira? Posso, mas ainda assim é uma empresa séria que vai contratar advogado sério. E advogado sabe a diferença, gente, de notícia, de opinião, de afirmação, de discurso de ódio, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de injúria, calúnia, difamação. Eles sabem tudo a diferença dessas coisas, gente. Entendeu? Então fiquem tranquilos, não precisa se preocupar. Vai dar tudo certo. Olha, por mim, pode continuar printando e mandando para Gold Medalist, mas pelo amor de Deus, em nome do estagiário da Gold Medalist, para de lotar, gente, a caixa de mensagem da Gold Medalist com tanto e-mail que vocês estão mandando. Vocês vão fazer a Gold Medalist pegar todo o dinheiro de caixa dela e ter que comprar memória no Google Drive para poder receber o tanto de e-mail que vocês estão mandando. Então, pelo amor de Deus, em nome da agência, eu falo para vocês, parem com isso. Agora, se não quiser parar, pode mandar, eu tô em paz. Os criadores que eu conheço, que eu não vou falar por todo mundo, mas os que eu conheço, tá todo mundo em paz, gente. Tá todo mundo em paz. Fica tranquilo. Olha, dona alguém aqui que tá com a letrinha que não deu pra ver. Corta pra Manu sendo processada. Já pensou, gente, que o meu primeiro processo é o processo da Gold Medalist? Mas não vai dar em nada, gente. Não vai, porque eu tô dentro das leis, gente. Eu sou uma cidadã brasileira dentro do Brasil, nas leis do Brasil. Que alguém de outro país pode processar? Pode, mas pode me processar aqui dentro nas minhas leis. Eu sei a diferença de calúnia, difamação, injúria.
Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, entendeu? Aqui não é zona, já também deixando claro, isso aqui não é zona, o Brasil não é zona. A gente não tem liberdade de expressão irrestrita. A gente não pode fazer que nem nos Estados Unidos, que o povo sai na rua fazendo manifestação. Não pode. Aqui não é zorra. Aqui a nossa liberdade de expressão, ela é restrita. Mas o que restringe é calúnia, difamação e injúria. Eu tô de boa. Eu não cometi nenhum desses, entendeu? Então vocês fiquem em paz. Gente, não precisa vocês se preocuparem. O que mais que eu tenho que falar, gente? Uns que tem que se preocupar. Porque se você tá pensando aí na sua casa que é só o Kim Soo-hyun que vai meter todo mundo no pau. Ah, inclusive, antes da gente ir pra frente. Aqui, ó. Viu um comentário de ódio? Responda-o com hashtag fake KSH. Comentário de ódio contra qualquer um. Eu tenho aquele comentário que eu tinha printado. Não, porque eu printei um comentário bem horrível de uma moça que ela... será que eu trouxe aqui o comentário? Tá fácil. De que a desquerida, ela queria tanto ofender a menina Kim Seron que ela soltou aqui uma coisa horrível que ofende o Kim Soo-hyun também. Pra vocês verem aqui o que é a diferença do comentário de ódio e das pessoas só falando. Repara bem, gente, o que é um comentário de ódio, tá? Eu acredito que o Kim Soo-hyun, lendo aqui o comentário da dona fulana, eu acredito que o indivíduo, vamos falar indivíduo, o indivíduo, acho que sim, ele abusou dela. Mas ele não fez isso sozinho. Ele concordou a fazer coisas tananã com ele e ela, né? Ela concordou a fazer coisas tananã com ele e acho que ele não tinha cabeça na época. Isso é um comentário de ódio, gente. Aí eu respondi, eu falei assim, o mais bizarro é que você tá dizendo que acredita que o cara abusou dela, mas a culpa é dela. Tipo, ninguém nem tá falando de abuso. Ninguém está nem falando de abuso. E a mulher me veio com essa do abuso, que o cara abusou dela. Olha que loucura. E ainda falando que ele não fez sozinho. Oi? Acho que o comentário... Digo eu, né? Acho que é o comentário mais surreal que já li nesse caso. Faço questão de printar e mostrar nos próximos vídeos pra galera entender, né? Pra que a galera entenda o que é um comentário de ódio. Isso é um comentário de ódio, gente. Entende? Não é você falar a notícia e dar a sua opinião, né, do que parece, do que não parece. É essa maluquice aqui, é você criar um negócio do nada na sua cabeça, que você está ofendendo absolutamente todo mundo, inclusive o cara, porque a moça aqui está colocando crimes nas costas do cara que nem a gente falou. Ai, vamos voltar aqui pro clima mais tranquilo, que era qual? Processo é um clima mais tranquilo. Quem que vai meter mais alguém no pau? Ela. A rainha, Soyedi, que a gente já sabia, na verdade, que, né, falou que ia meter o povo soltando hate em cima dela no pau, porque essa mulher finalmente está voltando, e agora finalmente ela tem agência, e a agência dela disse que não vai aceitar mais esculhambação com o nome dessa mulher. Em março, ela já tinha participado de um programa chamado Royan Men's Food Travel. Que nome esquisito. Royan's Men's Food Travel. Muito ruim esse nome, tem que mudar. E ela já tinha falado, lá ela foi mais tranquila, e ela falou assim, poxa, é muito desgastante, a gente ouviu um monte de gente falando sobre a gente, e a gente não tem ninguém para defender a gente tem que ficar quieto, só ouvindo, e não pode falar nada, não pode fazer nada. Já tinha falado disso. E agora, no dia 12, mas conhecido como o quê? Hoje é dia 16, quarta, 14, segunda, sábado. Mais conhecido como sábado agora. Ela foi no Saturday Night Live, aquele SNL da Coreia. Óbvio, né? E aí ela fez algumas sketches, que esse programa, pra quem não conhece, é um programa de humor, né? Um programa de comédia. E ele é feito de sketches. Sketches são pequenas cenas, tá? E aí as pessoas fazem essas pequenas cenas de humor e tal. É como se fosse um Zorra Total. O Zorra Total é um programa de sketch. Pronto. Só que as sketches que ela fez lá, todas remetiam ao escândalo.
todas, meninas, remetiam ao escândalo. Em uma das cenas uma das cenas era um cara que achava, né, que achava que ele não ia poder viver sem ela, que ela era o amor da vida dele, não sei o quê, e ela ia fazendo gaslighting com ele, que foi um termo que na época muita gente usou pra falar sobre o caso dela. Sendo que o caso dela, mesmo que fosse real, não tinha nada a ver com gaslight, mas enfim. O povo falava que ela fazia gaslight. Gaslight, pra quem também não sabe, que eu não sei pra que ficam inventando esses termos em inglês se podem simplesmente falar manipulação. Gaslighting é manipulação. É quando, por exemplo, alguém reclama de você em uma coisa e aí você muda o discurso e fala assim: não, fulano, isso é coisa da sua cabeça. Na verdade, você não tá vendo que pipipipopopó. E aí diminui o que você tá sentindo, faz você achar que você que tá doida, que você que tá vendo coisa onde não existe. Isso que é o tal do gaslight. Por que gaslight? Porque imagina um quarto onde tem uma luz. Se você jogar gás ali dentro, fumaça ali dentro, o que acontece? A luz, ela se dissipa e ela fica mais fraca. Então é mais ou menos isso. Você tem um problemão, só que aí você joga aquela conversa mole, aquela manipulação, e aí você começa a pensar assim, será que esse meu problemão é um problemão? Será que isso que eu acho que a pessoa tá fazendo contra mim, ela realmente tá fazendo? Ou será que eu que tô vendo pelo em ovo? Isso que é o diabo do gaslight. Então ela fez uma cena sobre gaslighting. Ela fez uma cena onde ela falava uma das mensagens, que era aquela do Kim Danadão, que eu falei pra vocês na época. Ninguém briga com ninguém chamando o outro de Kim Safadão, de Kim Danadão. Eu nunca briguei com meu marido falando: Paulo, não pode fazer isso. Paulo Danadão. Se eu for brigar com meu marido, eu falo o quê? Paulo Eduardo! Inferno! Não sei o quê, não sei o quê. Pegou, né? A diferença. Enfim. Aí usou essa. E aí teve uma hora lá que ela veio pra frente, né? Na hora dela se apresentar. E ela falou a mesma coisa que ela já tinha falado nesse Royan. Que, tipo, é muito difícil quando você tem que ficar quieta de alguma coisa. Quando você não pode se defender. E você não tem ninguém ao seu lado pra te defender. E você não sabe como sair de todas aquelas acusações que não são reais, né, que são distorcidas, mas que agora ela tá de volta e ela, né, espera que as pessoas conheçam ela de verdade. Isso foi no dia 12. No dia 14, era essa foto aqui do Saturday Night Live, perdão, não pus. Belíssima, né? A mulher tá, pelo amor de Deus. No dia 14, ela fez uma publicação no stories dela, porque muita gente começou a reclamar assim: ai, como assim que ela tem coragem de ir no Saturday Night Live e fazer... Live e fazer piada com coisas tão sérias e não sei o quê. E aí ela fez essa publicação no stories que diz assim: não é porque eu aparento estar bem que de verdade eu estou bem. Ou seja, não é porque eu estou fazendo piada com um assunto que um assunto é piada. Não é porque eu estou tentando levar algo com leveza que aquela coisa é leve. Pra ver se as pessoas se tocam de parar de encher o saco dela, de que ela tá tentando, né, tipo... voltei, vamos deixar isso pra lá, vamos seguir em frente, não foi bem isso, mas já que ninguém me defendeu, vamos adiante, né, vamos pra frente que atrás vem gente, é mais ou menos isso que ela tá querendo dizer. E no outro dia, porque nesse dia aqui, dá pra ver ainda que ela não tá muito bem, né, que ela deixa uma mensagem dessa, a mensagem é de que ela não tá tão legal assim. Mas no outro dia ela já tava ótima. Ela já tava ótima, ela já tava fazendo piada de novo. Mandaram pra ela umas mensagens perguntando assim: o que você pode falar pros fãs, sobre o que você tá sentindo, né? Ou então não fica assim, com essas pessoas te criticando e tal. E aí ela falou assim que ela sempre lembra de 2 provérbios chineses. O primeiro diz assim: agora é hora de você limpar o seu coração do ódio. Essa é a frase em caracteres chineses. Mas quando você lê o caractere chinês, ele tem som de Aoshbar. E Aoshbar seria um palavrão, né? Shbar, não sei se vocês sabem, mas é a parte da moça. Então a Oshbar é uma bela de uma xingada no caractere coreano, mas no caractere chinês
é uma filosofia, é uma frase bonita. A segunda, a mesma coisa. A segunda, no chinês, diz assim: sendo abraçada pelo conforto, você chega na felicidade. Mas, quando você lê no caractere coreano, tá? Mei tirar, que seria o quê? Todo dia essa. Então a rainha voltou a ser bem-humorada e precisa mesmo, precisa de bom humor para lidar com esse povo chechelento enchendo o saco dela. Se você não sabe qual é o escândalo de Soyeji, inclusive, tem um canal muito bom no YouTube que tem um vídeo, vou recomendar pra você, peraí. Esse aqui, Coreanismo, é o nome do canal, bom demais, com essa moça, Manu Gerino. Você vai lá, você vai na aba de vídeos, aqui ó, aba de vídeos, você vai na busca e você procura o nome da gatinha, Soyeji. Esse aqui ó, precisamos falar sobre Dispatch, Kim Jong-hyun, Soyeji, Sohyun e Sojihye, Polorama 6. Esse vídeo, uma maravilha, para você entender o que foi que tramaram na cabeça dessa mulher. Outras matérias que estão saindo que também envolvem o nome do Kim Soo-hyun. Essa primeira aqui eu achei forçação de barra, viu? Essa daqui eu achei que o povo tava tentando tirar mais leite de pedra do que eu mesma tirei essa semana. Um crítico de cinema chamado John Do-kyun, ok? Ele foi em um programa de TV e as pessoas perguntaram: como assim? Como que pode que a Kim Ji-won, ano passado, não foi indicada na categoria de melhor atriz e o Kim Soo-hyun foi indicado na categoria de melhor ator? Eu nem acho que é uma pergunta muito válida, porque se a gente olha a categoria de melhor atriz do ano passado, não que a Kim Ji-won não merecesse, merecia, mas, gente, só cabe 5, entendeu? E as mulheres que estavam lá todas mereciam também. Na categoria dos homens, aí o povo é que tá tentando dar uma agulhada aí de que o moço não merecia. Mas olha, eu vou ser sincera, eu acho que merecia, gente. Eu gosto do trabalho desse homem. Pelo amor de Deus, vai ver aqui no canal quantas vezes eu já falei do trabalho desse homem e sempre falei bem do trabalho dele. Inclusive, o One Ordinary Day a gente assistiu na Twitch. Pô, maravilhoso. Não é porque de agora em diante eu não vou mais querer ver a cara desse chechelento nos dramas que eu vou falar que o homem é um péssimo ator e não sei o que lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é eu consumir ou não consumir. Outra coisa é eu ficar falando que é ruim um negócio que eu acho bom, mas eu não tô consumindo por opção. Ele também tem que ter o bom senso, né? E essas aqui foram as palavras do homem que eu joguei no ChatGPT e mandei traduzir porque eu tava com preguiça. Disse assim o homem: no Rainha das Lágrimas, muita gente comentou: ué, a Kim Ji-won não foi indicada? Mas sabe por que isso aconteceu? É que a primeira fase de avaliação começa bem cedo. E nessa época, a Rainha das Lágrimas ainda nem tinha começado a ser exibido. É o quê, tio? Continuando. Rolou até uma discussão entre os jurados sobre incluir ou não. A resposta tinha que ser não, né? Mas enfim. A série ficou ali no limite do prazo e existe sim uma regra original. Se uma certa porcentagem dos episódios já tiver ido ao ar, o drama se torna elegível. Mas o problema é que, sem ver tudo, fica difícil julgar de forma justa, né? Na época em que a equipe estava assistindo, a atuação do Kim Soo-hyun já se destacava bastante, mas a da Kim Ji-won ainda não tinha brilhado na tela. Foi por isso que ela acabou ficando de fora das indicações. Aliás, tudo isso foi explicado direitinho para a agência da Kim Ji-won, e ela também ouviu, entendeu e aceitou numa boa. Só que o público não sabe desses bastidores. Aí sobra a crítica. Como assim não indicaram? Que absurdo! Mas em premiações assim, para ser sincero, sempre tem um pouco de sorte envolvida também. Disse o moço John Do-kyun. Vou dar o meu pitaco como
crítica de audiovisual, que eu sou mesmo, tá? De formação, chupa. E como uma pessoa que sabe que todos os críticos do Bexan Awards assistem o meu canal. Essa parte são vozes da minha cabeça. Vou dar o meu pitaco. Gente, pelo amor de Deus, a data de corte tem que ser o quê? Finalizou até aquele dia. Não pode ser, ai, começou e passou 10% do drama. Não, finalizou. Se não finalizou, você deixa pro próximo ano. Porque senão, não faz o menor sentido botar essa jossa desse drama na premiação. Seja o Rainha das Lágrimas, seja qualquer outro. Porque tem drama que começa bom e depois vira uma tralha. Todo mundo sabe aqui do nosso histórico com o quê? Um herdeiro impossível, que começou lá em cima, no episódio 7 ele pegou uma ladeira, desceu e virou uma grande tralha na vida do dorameiro. Então você não pode fazer esse tipo de tosquice no prêmio. Pelo amor de Deus, Bexan Awards. Eu vou ter que ensinar... Completamente maluca. Eu vou ter que ensinar pra vocês como é que faz a premiação? Não é possível. Tem um canal, esse aqui, muito bom, chama Manu Gerino Coreanismo. Vão lá, ótimo canal. Tem um canal que sempre faz os melhores e os piores dramas daquele ano, ok? De pouco em pouco, a cada trimestre, tem vídeo falando dos melhores e dos piores, pra gente ir aos pouquinhos, em partes. E a regra aqui é qual? Finalizados, porque a gente não é maluco, finalizados. Inclusive, nesse canal maravilhoso tem um prêmio, tá? De drama chamado Manum, criativa, ela é criativa, que esse ano não teve, esse ano de 2024, chega, já cansei de mentir pra mim mesma, não vai ter, mas a edição 2025 vai ter, porque esse ano eu vou ser organizada, inclusive já peguei aqui, ó, os primeiros melhores e os primeiros piores. Então, Bexan Awards, se vocês quiserem usar a minha lista, tá permitido, eu dou esse direito pra vocês. Vem aqui nesses dois vídeos, nesse aqui, ó, os melhores, e nesse outro, os piores, e já fica sabendo quais os melhores e quais os piores. Quem tá assistindo, pode vir também, não precisa ser só o pessoal do Bexan Awards, pode assistir também o vídeo de melhores, o vídeo de piores, porque tem uma lista boa, viu? E já deixo claro também, para quem for assistir, não vem me torrar os patová, porque não sou eu que decido essa lista. Eu sou só a pessoa da produção que faz o levantamento na internet e traz o que a comunidade dorameira decidiu. Eu, inclusive, tô revoltada com o primeiro lugar dos piores. Depois você vai assistir para você se revoltar junto comigo ou para você concordar. E para finalizar, outro assunto que deram um jeito de envolver o Kim Soo-hyun, mas nesse aqui eu acho que tá mais, viu? Envolvido. Nesse aqui, Kim Soo-hyun, infelizmente, o senhor tá envolvido mesmo. Que é o quê? O êxito do programa aqui do Menino de Dragon, o Good Day. Good Day, todo mundo e suas mães está falando. Todo mundo quem? Todo mundo quem, Manuela? Falo pra vocês. Wikitree, Newzoom, Seluv Media e Job Post, que são todas mídias lá da Coreia que são especializadas em entretenimento, tá? Então vocês não me enchem o patová, foram eles que falaram. Falaram que o êxito do Good Day não hesitou. Por causa de quem? Ele, Kim Soo-hyun. Segundo todas essas mídias, todos tiveram a mesma impressão. Por quê? Porque o programa estreou no dia 16 de fevereiro. No dia 10 de março, ou seja, metade do caminho, veio o início da polêmica do Kim Soo-hyun, que só foi indo ladeira abaixo, que nem o Herdeiro Impossível. E o programa finalizou agora no dia 13 de abril, ou seja, 50% do programa foi dentro da polêmica. E ainda teve episódio que eles não cortaram o Kim Soo-hyun, e aí o povo caiu matando. E teve episódio que eles tentaram cortar o máximo possível, o povo ainda caiu matando. Então, assim, foi complicado. Foi complicado esse programa por conta dessa polêmica. E o elenco, coitado do elenco, não foi o suficiente pra segurar. Mas também com um BO desses não é, né? Quem que era do elenco? Menina aqui, ó, de Dragon, que é o apresentador, o Kim Soo-hyun,
Mais pra frente a gente tem Lee Sung-hyuk, o Im Siwan, que eu não sabia que tinha apenas 1,50 de altura, porque ali na comparação ele deve ser do meu tamanho e ainda para baixo. Eu não tenho 1,50, eu tenho 1,62. Ele deve ser o quê? 1,62 para baixo, né? Porque não é possível. Depois a gente tem John Hae-in e depois a gente tem Kwon Hee lá no cantinho de vermelho. Não deu. Não deu. Não foi o suficiente para cobrir a polêmica. Todos os meninos conhecidos como menino Ney, todos os marmanjos, homem barbado, nascidos em 88, porque eu já tô com 40 indo para 41, né, gente? Eu sou de 84, como é que as pessoas de 88 vai ser menino? Ah, pelo amor de Deus, né, Manuela? Toma vergonha na sua cara. Uns homens barbados desses, tudo de 88, não foi o suficiente, menina. Mais suficiente é o quê? O tanto de atualização que eu trouxe para você hoje, no caso Kim Soo-hyun. Essas foram as notícias do dia, menina. Lembrando que hoje é dia o quê? 16? 16. E dia 18 a gente tem nova atualização e o Garo prometeu, né? Tá dito na boca pequena que o Garo prometeu voltar com esse caso entre amanhã e sexta. Então, sexta-feira, dia 18, a gente já tem encontro marcado nesse canal, 2h30 da tarde, na nossa Hora da K-Fofoca, porque agora tem nome essa baiuca, Hora da K-Fofoca, pra falar do Kim Soo-hyun e de vários outros casos, né, minha filha? Porque, como eu disse lá atrás, não é só da vida do Kim Soo-hyun que a gente vive, não é mesmo? E também não é só de fofoca pesada que a gente vive. O que tiver aqui de fofoca palhaçada também a gente vai trazer para alegrar a sua tarde, minha filha, a sua tarde dorameira. Um beijo pra vocês, até a próxima Hora da K-Fofoca. Tchau!